Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que felicidade estar mais uma vez, mais uma semana, mais uma quinta-feira, reunido com você para nós compartilharmos da palavra de Deus nesse nosso culto de oração e ministração da palavra. Depois de termos passado esses momentos de oração na nossa sala virtual de oração, agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler nesta noite os versículos 1 a 11. Marcos, capítulo 14, nós vamos ler os versículos 1 a 11. E nos diz assim a palavra do Senhor. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós aqui estamos em tua presença, diante da tua palavra. E te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos ouvir a pregação das Escrituras, a exposição desse texto sagrado. Nesta noite eu peço a tua graça sobre mim, de forma, ó Deus, que eu possa, de maneira fiel, fazer a exposição desse texto. Ó Deus, que teu Espírito Santo possa tocar corações, falar àqueles que estão ouvindo e vendo esta mensagem. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos voltar os nossos olhos para a sublimidade, para a maravilha, para a grandeza de Jesus Cristo e sua obra. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E nós temos visto que Jesus convoca a sua igreja para a ação missional como resposta à fé. E chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de Marcos, onde nós lemos que faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E com isso Marcos ele localiza a gente nessa última semana do ministério de Jesus. A Páscoa judaica era e é celebrada na época que corresponde ao final do nosso mês de março e início de abril. Naquele tempo,
as famílias se reuniam para participar de uma ceia, onde se comia carne de cordeiro com pães não fermentados e ervas amargas. Todo o fermento era retirado das casas e dali em diante, durante uma semana, não se comia nem bebia nada que fosse fermentado. E essa era então chamada a festa dos pães sem fermento. O fermento aqui, ele simboliza o pecado, e o seu afastamento, a sua retirada das casas, representa a retirada do pecado do meio do povo. Essas duas celebrações, a da Páscoa e a dos pães sem fermento, estavam tão ligadas que eram até tratadas como se fossem uma só. E esse dia aqui, descrito no versículo 1, que nós lemos, no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, era uma quarta-feira dessa semana, antecedendo a Páscoa e, em seguida, a festa dos pães sem fermento. Jesus tinha chegado a Jerusalém e feito a sua entrada triunfal no domingo anterior. Como todo judeu do seu tempo, ele foi a Jerusalém para as celebrações da Páscoa. Ocasião em que Jerusalém tinha sua população normalmente aumentada em até 5 vezes. E isso por si só já era motivo de preocupação para as autoridades locais por causa da possibilidade da ocorrência de tumultos. Por isso, o efetivo das tropas romanas aumentava em Jerusalém nessa época e até o governador romano, que nesse tempo era Pôncio Pilatos, vinha de Cesareia, que era sua base, para despachar de Jerusalém, caso surgissem problemas urgentes que necessitassem da sua autoridade e da sua ação. Mas não era só o aumento da população que dava motivo para o aumento da tensão e da preocupação das autoridades locais, não. A Páscoa era uma época que alimentava em alguns judeus a disposição para a revolta. Revolta essa contra as autoridades, a dominação e a opressão estrangeira, que nesse caso era exercida pelo Império Romano. Vejam que Lucas ele faz o registro em seu evangelho de que, nessa época, o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E daí, se você pensa no reino de Deus como um tempo de paz, em vez de conflito, então você precisa saber que para muitos judeus nessa época, a manifestação do reino de Deus traria consigo a libertação deles e a condenação definitiva dos ímpios. Então, nada mais propício do que esperar essa manifestação do reino de Deus na Páscoa. Eu digo isso porque a Páscoa lembrava os judeus do dia em que Deus libertou o seu povo da escravidão opressora e estrangeira no Egito. Quando então Deus trouxe juízo sobre os egípcios. Então por que não esperar que ele fizesse o mesmo nessa mesma época? Deus trouxe sobre o Egito 10 pragas e a 10ª foi a pior de todas. Um anjo enviado pelo Senhor para trazer a morte sobre todos os primogênitos no Egito. E o mais interessante é que naquela noite de terrível juízo divino, até mesmo as famílias israelitas estavam sob ameaça. E foi Deus quem providenciou o escape do juízo e da morte para o seu povo. Ele deu a ordem para que as famílias sacrificassem um cordeiro e marcassem a viga superior e as laterais da porta de suas casas com o sangue desse animal sacrificado. E esse seria o sinal para que o anjo da morte passasse por cima das casas marcadas. E aí, então, naquela noite no Egito, ou uma família teria seus primogênitos mortos, ou teria um cordeiro morto em sua casa. Não havia outra opção, não havia outra alternativa. Daí, o capítulo 12 do livro do Êxodo conta que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho herdeiro do trono até o filho do prisioneiro que estava no calabouço. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto.
Essa cena de horror, ela pode chocar a muitos que estão me ouvindo agora, mas ela revela o quão grave é o juízo que aguarda toda pessoa que não tem em seu favor a salvaguarda do sangue substituto capaz de livrar essa pessoa da morte. E no caso, morte eterna. Nenhum sacrifício pessoal está à altura de livrar quem quer que seja do juízo a que todos nós estamos sujeitos por causa dos nossos pecados. E é por isso que nós precisamos de um substituto. Lá no Egito foi o sacrifício e o sangue de um cordeiro, que livrou as famílias dos israelitas. Mas o que aconteceu lá e levou à libertação dos israelitas da escravidão, apontou para um livramento de morte, uma libertação muito maior, que seria consumada milhares de anos depois, e exatamente nessa semana aqui registrada no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Vejam que Mateus também registra esse evento. Ele registra que nesse mesmo dia, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus capítulo 26, versículos 1 e 2. Então, Jesus ele se identifica com o título messiânico Filho do Homem e diz que seria entregue à morte e crucificado dali a 2 dias. Mas por que Jesus tinha de ser crucificado e morto na Páscoa? Pense comigo durante um instante. Por que era necessário, imprescindível, que Jesus fosse crucificado e morto na Páscoa? Vejam comigo o seguinte: Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que maldito seria quem fosse pendurado numa cruz. Também diz que todos somos malditos, pecadores por natureza, todos nós. Transgressores contumazes da vontade de Deus, incapazes de viver um dia sequer sem cometer pelo menos um pecado, seja por pensamento, palavra ou ação, seja por omissão, seja por ação. A Bíblia também diz que a maldição do pecado é o que nos leva à morte física, mas não sem antes nos matar espiritualmente. Vejam que foi Deus quem advertiu a humanidade, dizendo que certamente nós morreríamos se decidíssemos transgredir a sua vontade. E assim nós fizemos. A Bíblia diz que o nosso esforço para cumprir todo o bem exigido de nós sempre acaba frustrado. Nós acertamos pouco, bem de vez em quando, e erramos muito, o que nos torna mais condenáveis, mais malditos e mais culpados, dia após dia. Mas Deus providenciou uma forma para que a nossa culpa fosse expiada por um substituto, que assumiria a culpa pelos nossos pecados e pagaria a pena em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. A Bíblia diz que essa provisão dada por Deus para o perdão de pecados pelo sacrifício de animais, no passado, era provisória e incompleta e, por isso, era repetida vez após vez, aguardando um sacrifício completo, perfeito, eficaz e definitivo. E a Bíblia diz que Jesus foi esse sacrifício. Então Jesus ele tinha de morrer nessa semana com uma consumação de tudo o que a Páscoa representava e porque esse era o plano de Deus. Muito mais do que o sangue de cordeiros, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, é que livra da morte e da escravidão ao pecado, trazendo vida e vida eterna a quem crê somente nele e no seu sacrifício em nosso lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos crentes e à igreja em Corinto o seguinte: ouça, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são.
pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Percebam então como Paulo traduz a Páscoa cristã de tal modo a identificar os crentes com os pães sem fermento e Cristo com o Cordeiro. Paulo enxerga na versão cristã da festa da Páscoa e dos pães sem fermento os crentes purificados do pecado, livres da maldade e da perversidade, como uma massa nova e sem fermento. E isso tudo por causa do sacrifício de Cristo como o Cordeiro da Páscoa perfeita, sacrificado em favor do seu povo. A Páscoa, ela tem esse nome porque a palavra hebraica que dá nome a esta festa significa passar por cima. E isso porque o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro nas vigas e nas laterais das portas. É por isso que Paulo também escreve que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E estar em Cristo significa ter se arrependido, crido somente nele e o recebido como seu Salvador pessoal. Como um sacrifício superior, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13, Paulo escreve isso lá. Cristo nos redimiu da maldição quando se tornou ele maldição em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Então, o cristão tem em Jesus o seu Cordeiro Pascal morto por causa dos seus pecados. O cristão é alguém que foi liberto da escravidão ao pecado quando se arrependeu, confessou, creu e recebeu a Jesus como seu único, suficiente e definitivo Salvador e entregou a sua vida a Ele como seu Senhor. Glória, glória a Deus por Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor, Salvador e Senhor de todo aquele, de toda aquela que nele crê. E vejam que logo de início nessa narrativa de Marcos aqui, no capítulo 14, se destaca que a morte de Jesus estava debaixo do controle soberano de Deus. E ela ocorreu conforme Deus já tinha estabelecido, vejam vocês, antes da fundação do mundo, conforme a Bíblia nos afirma. E eu digo isso porque a gente lê aqui, eu convido você a novamente ver aí na sua Bíblia os versículos 1 e 2 do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, se dependesse das autoridades religiosas, Jesus não seria morto na Páscoa. Eles temiam que o povo se revoltasse com a prisão e a morte de Jesus, porque afinal, Jesus atraía multidões. Vejam que foi uma multidão que recebeu Jesus no domingo anterior aos gritos de Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Você vê isso em João capítulo 12, versículo 13. João registra em seu evangelho que depois desse domingo, os opositores de Jesus diziam uns aos outros, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Eles estavam surpresos, impressionados com aquela multidão seguindo Jesus. Então, se Jesus foi recebido pela multidão como rei de Israel, e se o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato na cabeça, na mente dos líderes religiosos, prender e condenar Jesus à morte na Páscoa e na festa dos pães sem fermento, seria muito arriscado. É por isso que eles diziam, como nós lemos aqui em Marcos,
não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas, como nos diz os versículos 10 e 11 desse capítulo 14 de Marcos, veja aí na sua Bíblia, junto comigo. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vejam que Judas foi um instrumento usado para alterar as intenções das autoridades religiosas. Mateus registra que eles estavam reunidos na residência oficial do sumo sacerdote Caifás, no palácio do sumo sacerdote, planejando a prisão e a morte de Jesus. No capítulo 26 de Mateus a gente lê isso. Lucas registra que Satanás entrou em Judas, que se dirigiu aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para tratar com eles como poderia entregar Jesus. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 3 e 4. E daí então eu imagino o Sinédrio reunido, aquele alto comando religioso judaico formado pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes religiosos. Quando então chega Judas sendo trazido pelo chefe da guarda do templo, que vai até o sumo sacerdote e diz alguma coisa ao ouvido dele, e daí então Caifás dá a todos a notícia que lhes traz grande alegria. Eram, assim, as boas novas de grande condenação. Quando então, conforme Mateus registra, Judas pergunta a eles: o que me darão se eu o entregar a vocês? E o preço acertado foi de 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículo 15 nos conta isso. Judas então recebe as 30 moedas de prata, as coloca no bolso e dali em diante passa a procurar uma oportunidade para entregar Jesus à guarda do templo sem que a multidão estivesse por perto. Daí, aquilo que os líderes religiosos mais queriam evitar e estavam dispostos a fazer só depois de mais uma semana, depois da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, foi logo mudado com a chegada de Judas. A disposição para dali uma semana foi logo antecipada e posta em prática imediatamente. E tudo foi feito para dar tempo de se encerrar até a sexta-feira dessa semana da Páscoa. Então, nós vemos que até mesmo ações malignas podem estar a serviço do bem e do propósito maior de Deus em favor do seu povo, mesmo que a gente não consiga entendê-las de imediato. Agora vejam, a trama para a prisão e a morte de Jesus foi feita pelas autoridades religiosas e levada a cabo por um dos discípulos de Jesus. Gente, percebam como que a religiosidade pode ser impressionante. Pode ser extremamente ornamentada com atos e palavras, mas tudo isso travestir e encobrir um coração tão depravado e maligno, capaz das maiores atrocidades. Vejam, quem eram esses homens que estavam tramando a morte de Jesus? Os chefes dos sacerdotes eram os que ministravam os sacrifícios no templo. Os mestres da lei eram os doutores no conhecimento da Bíblia, os especialistas, os referenciais em conhecimento bíblico. Os líderes religiosos eram, por sua vez, os referenciais de conduta e dedicação à religião entre o povo. Eles eram as autoridades religiosas. E quem era Judas Iscariotes?
aquele que se dispôs a entregar Jesus a essas autoridades religiosas. Judas era um dos 12, que acompanhou Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, foi testemunha dos milagres realizados por Jesus, presenciou fatos que deixaram claro que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, ao longo de 3 anos. Judas era um seguidor de Cristo e um pregador do Evangelho que saiu em missão, primeiro junto com o grupo dos 12, de 2 em 2, e depois em um grupo de 72 pessoas no total. Judas estava lá ao final dessa segunda ação missionária, quando então Jesus se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mas Judas estava lá, viu e ouviu. Teve o privilégio de ver e ouvir aquilo que profetas e reis tanto desejaram, mas não tiveram essa oportunidade. Judas esteve envolvido no ministério de Jesus. Como os demais apóstolos, ele deixou tudo para se dedicar exclusivamente ao ministério. Junto com os 12, ele foi enviado para expulsar todos os demônios e curar doenças, pregar o reino de Deus e curar enfermos. Judas conviveu com Jesus por 3 anos. Jesus, o ser humano perfeito, alguém que vivia exata e completamente aquilo que pregava. Alguém que não exigia de ninguém aquilo que não estivesse ele mesmo disposto a fazer ou não pudesse ele mesmo servir de exemplo. Judas ouviu Jesus condenar a hipocrisia dos líderes religiosos. Judas ouviu Jesus desvendar a mentira e a falsidade deles. Judas viu Jesus demonstrar como eles laboravam em erro. Judas ouviu da boca de Jesus os ensinamentos sobre a ética do reino de Deus, sobre o caminho apertado que leva à vida e o caminho amplo que leva à perdição. Judas ouviu a maravilhosa, a comovente parábola do filho pródigo, que foi recebido de braços abertos pelo pai depois de ter andado pelo mundo e gastado toda a sua herança numa vida depravada. Judas percebeu, como todos que ouviram essa parábola, que como filho que retornou à casa do pai e foi recebido como alguém que esteve morto e voltou à vida, Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que desperdiçaram as suas vidas em muitos pecados nesse mundo. Esse foi Judas, um dos 12, mas que traiu Jesus. Esse foi Judas, que negociou a entrega de Jesus e recebeu por isso 30 moedas de prata. Esse foi Judas, sobre quem o apóstolo João, que com ele conviveu por 3 anos, escreveu em seu evangelho e o acusou de ser ladrão, porque na qualidade de tesoureiro do ministério de Jesus, Judas costumava retirar dinheiro da bolsa de ofertas. Esse foi Judas a quem Satanás encheu o coração depois de ele não ter se arrependido, depois de ele ter permanecido na prática do pecado, depois de ele não se afastar da avareza, da cobiça e do amor ao dinheiro. Esse foi Judas. Esse foi Judas. Esse foi Judas que se uniu aos líderes religiosos para matar Jesus, o autor da vida. Meu Deus, como a religiosidade é enganosa, hipócrita, falsa, pecaminosa, enganadora. Tão enganadora ao ponto de fazer cegar o religioso para as atrocidades que comete, fazendo essa pessoa até mesmo justificar os seus atos enquanto ela labora em erro.
enquanto caminha resolutamente para o inferno, tendo seus pensamentos, palavras e ações motivados por Satanás. E a narrativa aqui, nesse capítulo 14, destaca tudo isso pela forma como Marcos escreveu. Não é a primeira vez que Marcos se vale desse artifício narrativo para fazer contrastes, destacar verdades espirituais e fazer o evangelho resplandecer ainda mais para os seus leitores. Vejam que eu acabei de falar dos versículos 1 e 2 e depois dos versículos 10 e 11, porque esses 4 versículos mostram uma unidade, uma continuidade de eventos ocorridos em Jerusalém, faltando 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Só que Marcos coloca, entre os versículos 3 e 9, uma história ocorrida em Betânia. E uma semana antes do que está registrado aqui, nesses versículos 1 e 2, 10 e 11. É João quem registra essa mesma história e diz que foi 6 dias antes da Páscoa que Jesus chegou a Betânia e ali foi preparado um jantar em honra a ele. Então, a gente percebe que Marcos, ele interrompe a narrativa da trama para a morte de Jesus e a sua traição por Judas, para recordar um fato ocorrido na semana anterior que teve como ponto alto a unção de Jesus por uma mulher. E Marcos faz isso para marcar o contraste entre as atitudes dessas pessoas em uma estrutura literária que é chamada por alguns de sanduíche, em que, nesse caso, as fatias de pão são as ações das autoridades religiosas e de Judas, e o recheio, a atitude da mulher no jantar em Betânia. Mas nós só saborearemos o recheio desse sanduíche literário na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Por ora, eu quero convidar você a perceber o que o Espírito Santo tem a nos ensinar e nos alimentar, ainda que com essas 2 duras fatias de pão. Como eu já disse, Mateus também nos conta sobre a trama das autoridades religiosas e a oferta de traição de Judas. Só que Mateus, ele destaca que isso ocorreu no dia seguinte ao discurso escatológico de Jesus. No final da terça-feira, Jesus falou aos 12 em particular sobre os sinais que antecederiam a destruição do templo em Jerusalém e também sobre o fim dos tempos e a sua volta. Daí então, na quarta-feira, no dia seguinte, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás para planejarem prender Jesus à traição e matá-lo. E foi nesse dia que Judas Iscariote se dirigiu aos chefes dos sacerdotes e negociou o preço para entregar Jesus. Então vejam bem, os 12 ouviram, e especialmente Judas, ouviu o discurso escatológico de Jesus. Ocasião em que Jesus fez diversas advertências e exortações que no final podem ser resumidas nas palavras dele, Jesus, quando disse: fiquem atentos, vigiem e orem. Vigiem e orem. Marcos 13, versículo 33. Ou, como Lucas registra em seu evangelho, no capítulo 21, nos versículos 34 a 36, quando ele registra que Jesus disse: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, porque esse dia virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estarem em pé diante do Filho do Homem.
estejam sempre atentos e orem. Essa parte final do discurso escatológico de Jesus foi o tema da pregação da semana passada e talvez, como os 12 podem ter pensado naquela terça-feira em que eles ouviram o sermão de Jesus, alguns que me ouviram na semana passada ou estão me ouvindo hoje, podem pensar o seguinte: bom, Jesus estava falando do fim dos tempos, não é mesmo? Então não deve ser coisa para eu me preocupar tanto assim. Pelo menos agora, né? Mas vejam só, no caso de Judas, ele ouviu o discurso escatológico no fim da tarde de terça-feira. Mas antes, no meio da tarde desse mesmo dia, dessa mesma terça-feira, ele ouviu Jesus fazer um discurso duríssimo condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Ocasião em que Jesus disse que eles não praticavam aquilo que pregavam, que eles eram como túmulos ornamentados e belos por fora, mas por dentro estavam cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Jesus disse que os fariseus e mestres da lei, por fora pareciam justos ao povo, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade. Jesus disse que eles eram assassinos, descendentes de assassinos de profetas. Judas ouviu esses dois discursos, um contra a hipocrisia, a falsidade dos líderes religiosos, e o outro sobre a vigilância e a oração exigida dos discípulos de Cristo. E o que Judas fez no dia seguinte? Judas ouviu Jesus dizer na terça-feira: não sobrecarreguem o coração de vocês. E na quarta-feira, o que foi que ele fez? Judas estava com o coração sobrecarregado. Satanás tinha enchido seu coração. E no fim da quarta-feira, ele tinha o bolso cheio com as 30 moedas de prata, um símbolo da avareza, da ganância que sobrecarregavam seu coração. Judas negociou a sua fidelidade a Jesus e o traiu pelo preço da indenização de um escravo ferido. Se Deus nos permitir, nós veremos na semana que vem que a mulher que ungiu a Jesus no jantar em Betânia usou para isso todo um perfume, um óleo, um unguento perfumado que foi avaliado por 300 denários. As 30 moedas de prata que Judas recebeu equivaliam a 120 denários. Então vejam que Judas negociou a sua fidelidade e traiu Jesus por um valor 2,5 vezes menor do que a honra que essa mulher em Betânia tributou a Jesus. Agora, será que foi só Judas que não se valeu do que Jesus disse? E os demais apóstolos? Os outros 11? Que também ouviram o mesmo sermão escatológico, exortando a vigilância e a oração na terça-feira. Quando a quinta-feira à noite chegou, eles foram com Jesus até o lugar chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Lá eles ouviram Jesus lhes dizer: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo. Daí então Jesus se afastou para orar e voltou a eles depois de algum tempo. E como que eles estavam? Acordados?
Em prontidão, atenção, vigilância, apostos? Preparados para agir sem ser surpreendidos? À disposição para servir o Mestre? Não. Eles estavam dormindo. Então Jesus lhes disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Jesus se afastou novamente. Voltou depois de algum tempo e os encontrou como? Dormindo. Eles não sabiam o que dizer a Jesus. Daí Jesus se afastou de novo e voltou depois de mais algum tempo. E como que ele os encontrou? Novamente dormindo. Mas dessa vez ele os acordou e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Jesus diz sempre é urgente e oportuno. O que Jesus diz sempre é urgente e oportuno. Então, todas as vezes que você ouvir uma pregação, você deve prestar bastante atenção e buscar logo como pode aplicar à sua vida aquilo que está ouvindo. E ainda que você não encontre ocasião naquele exato momento para aplicar à sua vida aquilo que ouviu, então você deve pensar em como reagirá quando estiver em uma situação onde isso que você está ouvindo vai ser útil para você. Vejam, os apóstolos podiam ter vigiado e orado, mas eles não fizeram isso. Judas podia ter descarregado seu coração, podia ter se arrependido, mas não fez isso. Semana passada eu fiz um breve comentário sobre a pastora e deputada Flor de Lis e eu disse que ela foi uma adolescente e uma jovem que participava dos cultos na casa em que ela vivia com a mãe no Jacarezinho toda segunda-feira e que houve um tempo em que ela ia até os lugares onde havia gente perdida, afundada nas drogas. E se tudo aquilo que ela está sendo acusada for confirmado, então a gente tem de pensar quando foi que o coração dela se sobrecarregou, quando foi que ela deixou de vigiar e orar, quantas foram as oportunidades, palavras, exortações e chamados ao arrependimento que ela ouviu. Semana passada eu mencionei que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E hoje, na mensagem de hoje, a gente vê como Judas premeditou a traição e buscou oportunidades para entregar Jesus por 30 moedas de prata. E aí eu penso especialmente nos adolescentes e jovens da igreja. E eu penso isso seja porque eu tenho uma filha de 14 anos, seja porque eu conheço quem tanto sofre hoje por filhos afastados de Cristo depois de criar esses filhos na igreja. Pais que hoje veem seus filhos afastados quando um dia os viram servindo no ministério da igreja, ajudando, organizando, cantando, tocando, ensinando, evangelizando, pregando. E eu fico pensando por quanto alguns se afastam e vão negociar a sua fidelidade a Cristo com esse mundo. Daí eu vejo que é por tão
tão pouco. O que sobrecarrega os seus corações é tão ínfimo frente à vida eterna em Cristo. Então, há sim uma coisa, algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé que antes ela dizia ter. E quem tem filhos longe de Cristo se pergunta: onde foi que eu errei? O que mais eu poderia ter feito? Onde que a gente falhou no nosso ensino? Quando foi que nós falhamos no nosso exemplo? Será que a gente deveria ter levado o nosso filho para um ambiente diferente? Será que a gente tinha que ter levado a nossa filha para outro lugar? Mas vejam que a história de Judas contém uma lição importante para pais, pastores, líderes, amigos, que hoje lamentam por alguém a quem amam, que abandonou a fé. Judas e seu convívio diuturno com Jesus ao longo de 3 anos de ministério nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos não podem, em si e por si mesmos, mudar o coração de alguém. E daí eu pergunto: como você vai aplicar essa pregação à sua vida? Será que você precisa dar meia volta? Voltar de onde você está para a casa do Pai? Será que você precisa vigiar e orar? Será que você precisa descarregar o seu coração? Será que você, adolescente, jovem ou adulto, está assim tão familiarizado com a igreja, tão familiarizada com a igreja, que vem negociando a sua fidelidade com o mundo, sem ser incomodada por isso, e por tão pouco? Será que você precisa realmente olhar para trás e ver onde errou? Nas suas atitudes, palavras, ações? Será que você precisa, talvez, se valer dessa mensagem e convidar alguém para assisti-la junto com você, ou enviar para essa pessoa? Será que você precisa se arrepender, crer em Cristo e recebê-lo como o Cordeiro Pascal? O Espírito Santo pode, de diversas maneiras, aplicar esta palavra à sua vida, maneiras que eu nem consigo imaginar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar você fazer a sua oração ao encerrar essa mensagem. Talvez você precise da ajuda de alguém e essa pessoa esteja aí do seu lado, a quem você possa recorrer, ou então você precise pegar o telefone e ligar para alguém. Mas eu quero deixar que você pense em como esta pregação pode ser aplicada à sua vida. Que o Espírito Santo fale com você, o dirija e o oriente. Eu vou encerrar essa mensagem, mas eu quero deixar você à vontade para fazer isso. Por isso eu lhe desejo uma boa noite e espero, com a graça de Deus, vê-lo na semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.